Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá meu colo e dá vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria. Possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer. Este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Livro do Céu, volume 19. Imagem de quem trabalha para fins humanos e quem trabalha para cumprir a vontade divina. Nosso Senhor é o batimento da criação. A santidade está no cumprimento do próprio dever. Eu já tinha lido uma parte desse trecho, mas vou ver novamente que é muita riqueza, né, para meditar, para entender, para conhecer. A Luísa fala: estava a fazer a minha adoração habitual ao meu crucificado Jesus. E enquanto rezava, senti perto o meu doce Jesus, que pondo o braço no meu pescoço me estreitava forte assim. E ao mesmo tempo fazia-me ver o meu último confessor defunto. Parecia-me vê-lo pensativo, todo recolhido, mas sem dizer-me nada. Meu Jesus olhou e disse-me: minha filha, o teu confessor encontrou coisas grandes diante de mim, porque quando empreendia um ofício, um empenho, não omitia nada para cumprir exatamente aquele ofício. Era atentíssimo, fazia grandes sacrifícios e, se fosse necessário, preparava-se ainda para pôr a sua própria vida, para fazer cumprir exatamente o seu ofício. Temia que, se não agisse como convinha ao seu ofício nas obras que lhe tinham sido confiadas, ele pudesse ser um obstáculo à mesma obra. Isto significa que apreciava e dava o justo valor às minhas obras. E sua atenção atraía a graça que se necessitava do seu ofício. Isto aparentemente não parece uma grande coisa, mas entretanto é tudo. Porque quando alguém é chamado para um ofício e cumpre os deveres que há naquele ofício, significa que o faz por Deus. E no cumprimento do próprio dever está a santidade. Então, se ele se apresentou diante de mim com o cumprimento dos próprios deveres que lhe foram confiados, como não deveria retribuí-lo como ele merecia? Jesus falou, e o que veio no meu coração, que ele iluminou na minha mente, é o seguinte: no ofício, quando a pessoa faz o ofício, ele falou que significa que faz por Deus. Quando alguém é chamado para um ofício e cumpre, faz e cumpre exatamente aquele ofício, a pessoa entende
E aquele ofício foi Deus que confiou a ela. Não precisa ser assim, porque ele está falando aqui do confessor, né? Confessor da Luísa Picarreta. Mas ele não está falando só dele, ele está falando de ofícios. E não precisa ser só assim, Deus aparecer na sua frente e falar assim, eu te confio esse ofício de cuidar de uma criança, ser mãe. Não, gente, não precisa ser uma coisa assim extraordinária, Deus aparecer na sua frente e falar, eu tô te confiando nesse ofício. Justamente a alma entende, justamente ao contrário, a alma entende. É o contrário, não, Senhor, meu Deus, me dá as palavras. A gente entende que, por exemplo, eu sou mãe. Eu entendo que quem me deu esse ofício foi Deus. Chega essa luz na minha alma, e realmente foi. Quem me deu esse ofício, quem me deu esse filho, a pessoa vê Deus em tudo. A gente vê que foi Deus, que quem tem essa luz na alma de entender que foi Deus que quis. E se foi Deus que quis, ela faz por Deus. Foi Deus que me deu esse ofício de ser esposa, de ser mãe, de ser filha, de ter um emprego, de trabalhar, de ser uma empregada, um funcionário que tenha pessoas que têm autoridade sobre mim, eu sou subordinada. Deus me deu um ofício de empregar uma pessoa, de ter uma pessoa na minha casa trabalhando comigo. Então eu tenho um ofício. Então você vê que é Deus, você vê Deus e faz por Deus. Você não vê o humano que foi foi eu que passei no concurso e trabalho onde eu trabalho. Não, foi Deus, foi um ofício dado por Deus a mim. E aí a pessoa vai além, né? Vai lá longe. Foi Deus que criou tudo. Deus é o criador de todas as coisas. Então, todos os ofícios que existem na Terra, tudo é Ele. Tudo é Ele. Você vê a vontade dEle, que quer que a gente trabalhe. Tá lá aí, né? Ele não tá falando aqui nesse trecho que o confessor da Luísa foi um filho da divina vontade que viveu na divina vontade. Não dá a entender isso aqui. Ele tá falando disso, eu só se eu estiver entendendo errado. Quem vê, assim, que vem na minha mente assim, que mesmo que a pessoa não leia o livro do céu, pelo que Jesus já revelou na palavra dele, na Bíblia, já dá pra pessoa chegar nesse conhecimento de que no ofício que ela tem de mãe, que isso é um ofício que é dado por Deus, e ela vive a santidade nesse ofício de mãe. Tá na Bíblia, tá na revelação dos santos. Tem santos que falam sobre isso. Santos da santidade humana. Então alguém, ele falou que alguém, né? Não tá falando filho da divina vontade. Alguém que é chamado para um ofício e cumpre os deveres que há naquele ofício, significa que o faz por Deus, e no cumprimento do próprio dever está a santidade. Então, se ele se apresentou diante de mim com o cumprimento dos próprios deveres que lhe foram confiados, como não deveria retribuí-lo como ele merecia? Mas claro que não exclui a santidade divina. Também para quem vive na santidade divina, aprofunda mais ainda, né? Em tudo a gente vê Deus e faz por Deus e vai além. Você vê, é Deus fazendo em mim, com a vontade dele. Você não faz só, você não vive, tem a diferença, né? Fazer a vontade de Deus e viver na vontade divina.
Então, a pessoa pode viver o ofício dela, entender, por exemplo, o ofício de mãe ou de sacerdote, entender que foi dado por Deus. Sacerdote, mais ainda claro, né? Foi dado por Deus. E viver na santidade humana, fazendo a vontade de Deus, entendendo que aquele ofício foi dado por Ele, e fazer com muita atenção, com amor. Mas aí vai ter a diferença. Quem faz isso na vontade humana, com a vontade humana, na santidade humana, e quem faz isso na santidade divina, na divina vontade. Todo o conhecimento do livro do céu para fazer tudo por Deus, com Deus, em Deus, e é Deus fazendo, em tudo você vê Deus, em todas as situações, e não tem o ser humano, é Ele fazendo, e tudo mais que a gente... Tudo que está no livro do céu, né? Mas ele fala, o confessor encontrou coisas grandes diante dele, porque quando empreendia um ofício, um empenho, ele via que era Deus. Ele não omitia nada para cumprir exatamente aquele ofício, era atentíssimo, fazia grandes sacrifícios, e se fosse necessário, preparava ainda para pôr a sua vida, para fazer cumprir exatamente o seu ofício. E quando a pessoa é assim, esse sacrifício, atentíssima, coloca a própria vida, é um sinal da presença de Deus na pessoa, é um sinal é Deus, todo bem vem de Deus. Como ele falou, se a pessoa faz isso, significa que o faz por Deus, que é Deus que está nela fazendo, é Deus que está ou na santidade humana com a graça, ou na santidade divina com a própria vontade dele agir. Então ele tinha essa característica de fazer tudo com muita atenção e sacrifício, e colocar a própria vida para fazer o confessor da lei. E aí Jesus falou, isso aparentemente não parece uma grande coisa, mas entretanto é tudo. Então, o que a gente pensa? Muitos pensam a santidade, aí Jesus está falando, a santidade está nisso, no cumprimento do próprio dever, que é o que Deus quer. Se Ele te chamou para um ofício, você cumprir a vontade dele. A santidade está na vontade de Deus. Ou fazendo a vontade de Deus, ou vivendo com ela, como filho da divina vontade. Mas está tudo na vontade de Deus. E se alguém... Porque aqui ele está falando, isso aparentemente não parece uma grande coisa. Tem gente que acha que não é uma grande coisa uma pessoa só cumprir atentamente seu ofício. Não é santidade. Milagres. É uma coisa assim glamurosa. É fazer curas que olha para esse confessor, ninguém, tipo assim, não vê grandes coisas na vida. Podem ter olhado para a vida dele e não achou que era grande coisa, mas para Deus, ele teve muitos méritos, né? Porque o humano pensa assim, santidade é fazer cura, ser usado por Deus para falar um monte de coisas, usado como profeta, né? Como profeta, ter dons de profecia, de cura. Isso que é santidade. A santidade é isso. É ter dons místicos, extraordinários, sobrenaturais. Mas não é. Jesus está falando, isso aparentemente não parece uma grande coisa, entretanto é tudo, que está na vontade de Deus, a pessoa está fazendo o que Deus quer que ela faça, seja santidade está na vontade de Deus. Aí eu ouvi esses dias, achei interessante o que ela falou, aí veio na minha mente agora a imagem dela, então eu vou falar. Ela falando isso, quando eu tô falando isso, que aparentemente parece uma grande coisa e tudo, aí veio Jesus me lembrou essa fala dela, Sarah Schiller. Ela falou uma coisa interessante. Ela estava comentando sobre o caso lá do pastor, de um pastor que teve
ele cometeu um adultério, assim, um escândalo, assim, uma coisa assim. E ele falava muito, ele ficou muito famoso, muito conhecido no meio gospel lá, porque justamente ele falava muito sobre as pessoas que estavam em pecado, tipo assim. Ele era daquele, tipo, falava muito sobre isso. E ele caiu nessa tentação. Aí ela tava falando que tem gente que acha que ser... Eu achei muito interessante o que ela falou. Tem gente que acha que ser usado por Deus é uma coisa assim extraordinária. Que ela estava falando assim, ser usado por Deus não significa ser aprovado, estar aprovado por Deus, que você está fazendo tudo, que você está na justiça. Que isso não significa, porque ser usado por Deus, e muitos estão caindo nessa mentira. Estão caindo, estão vivendo assim, se Deus me usa para falar, para profetizar, para curar, para expulsar demônios, quer dizer que eu não preciso mudar nada. Que Deus está muito satisfeito, que Ele está super feliz, que eu não tenho que mudar nada, não tenho que me converter. E ela falou assim, ser usado por Deus, até a mula de Balaão foi. Então, ele pode usar uma mula se ele quiser. Isso não significa que é uma santidade extraordinária que Deus te usou para falar uma coisa, que Ele usa até uma mula. E que muitos pensam assim, aí ele falou assim, eu acho interessante ela falando aí, nesse caso, desse episódio, o que o inimigo pode, ou a própria pessoa, a vontade da pessoa pode falar assim, você não tem que mudar não, você pode continuar desse jeito, Deus está te usando, Deus continua te usando, você continua conseguindo falar de Deus, Ele continua te usando, então você pode continuar nessa vida do jeito que você está. Aí ela falou, mas não é assim, porque tudo está na vontade de Deus. Tudo se resume em estar na vontade de Deus. Tudo, a santidade se resume na vontade de Deus. Ela falou, nossa, que incrível. Que é o que Jesus fala no livro do céu. Tudo está na vontade dele. Aparentemente, parece que não é nada. Uma mãe, uma dona de casa, que sabe que o seu ofício de dona de casa, de mãe, é Deus. Ele que quer, que é a vontade dele, e ela faz tudo por amor a ele. E nisso consiste a santidade, ela faz tudo por amor a ele. E aparentemente não é nada, é só uma mãe, uma dona de casa. Não faz nada nenhum. Então, santidade ali. Só tem santidade em quem tem um crachá com o nome dele, né? Santo. Canonizado, santo, fez milagres e não sei o que, né? Então é muito sério entender isso, né? Porque quando alguém é chamado para um ofício e cumpre os deveres que há naquele ofício, significa que o faz por Deus. A santidade é amor a Deus. Ser santo significa ser separado para Deus. Mas é separado para Deus. De viver para Deus, de Deus, ser dele. Viver para Ele. Então não importa se não tem milagre nenhum, se não faz nada extraordinário. Isso já é um milagre. Então significa que o faz por Deus, e nisso que está a santidade. Significa amor por Deus. E no cumprimento do próprio dever está a santidade. Então, se ele se apresentou diante de mim com o cumprimento dos próprios deveres que lhe foram confiados, porque fez tudo para Deus, como não deveria retribuir como ele merecia? Agora, enquanto Jesus dizia isto, o confessor, como se concentrasse demais no recolhimento mais profundo. Olha que interessante, né? Jesus estava falando para Luísa dele. Estava falando dele para Luísa.
quando Jesus olhou, ele olhou, Jesus olhou para ele e falou dele para Luísa. Nisso, ele recebeu essa luz. Jesus olhou para ele. E como se concentrasse num recolhimento mais profundo em seu rosto, se refletia a luz de Jesus. Porque Jesus olhou para ele e refletiu nele a luz. Essa luz chegou. O conhecimento dessa verdade chegou nele, que Jesus está falando. Que Jesus estava falando aqui. Agora, enquanto Jesus dizia isso, confessou, como se concentrasse mais no recolhimento mais profundo, em seu rosto se refletia a luz de Jesus. Mas não. Então Jesus disse: minha filha, quando um sujeito ocupa um ofício e comete um engano, não está atento aos deveres que impõe seu ofício, pode fazer vir grandes males. Suponha um que tem o ofício de juiz, de rei, de ministro, de prefeito, e comete um erro, ou não está atento aos próprios deveres de casa. Um pai, por exemplo, a mãe, pode causar grandes ruínas. Pode fazer vir ruína a famílias, países e até reinos inteiros. Se aquele erro, aquela falta de atenção a fizesse uma pessoa particular que não ocupa aquele ofício, não levaria tanto mal. Por isso as faltas nos ofícios pesam demais e levam mais graves consequências. E quando eu chamo o confessor para lhe dar um ofício e não vejo nele a atenção, nem o cumprimento dos próprios deveres que há naquele ofício, não lhe dou nem a graça necessária, nem a luz suficiente para lhe fazer compreender toda a importância de minha obra. Nem posso confiar nele, porque vejo que não aprecia a obra que lhe confiei. Minha filha, quem cumpre exatamente seu ofício, significa que o faz para cumprir minha vontade. Em troca, quem o faz diversamente, não faz exatamente seu ofício, significa que o faz por fins humanos. E se você soubesse a diferença que há entre um e outro, isso qualquer ofício. Então, quando o sujeito se ocupa de um ofício, comete um engano, um erro, não está sujeito, não está atento, pode fazer vir grandes males. A mãe, o juiz, o prefeito. Por quê? Porque ele é responsável por várias pessoas. Então, os atos dele têm consequência na vida de várias pessoas. Uma mãe, um pai, tem o que a pessoa faz atinge mais pessoas, né? Então, por isso que é mais sério, né? Mais grave quando tem um erro. Um juiz, por exemplo, ele erra, ele condena o inocente. Imagina ele condenar o inocente à prisão perpétua. E esse inocente é um pai de 10 filhos. Ele vai vai ter consequência na vida de uma cadeia de pessoas. Prefeito. Quem não está atento aos próprios, ou quem não está atento aos próprios deveres de casa, um pai, uma mãe, pode fazer vir a ruína de famílias, de países e até de reinos inteiros. Se aquela falta de atenção a fizesse uma pessoa particular que não ocupa aquele ofício, não levaria tanto mal. Por isso as faltas nos ofícios pesam demais e levam mais graves consequências. Aí a gente pensa no sacerdote que omite uma coisa do seu ofício. Omite. Deus quer que ele faça. Tem gravíssimas consequências. Por exemplo, Deus quer que a palavra dele chegue a todas as criaturas. E os sacerdotes
São os pastores das almas, das ovelhas. Se eles falham nessa missão de levar a palavra de Deus, de proclamar a palavra de Deus, de cuidar das almas, meu Deus, quanta ruína causa. E o livro do céu, e a vontade divina. Se o sacerdote se nenhum sacerdote tivesse cumprido esse ofício de ser confessor da Luísa, de celebrar a missa lá na casa dela, isso era tudo era interesse de Deus, era a vontade de Deus, tudo que aconteceu. Então, se não tivesse sacerdotes que fizessem exatamente o que Jesus queria, e o mais importante, fazer a vontade dele ser conhecida, levar os escritos, né, publicar os escritos, fazer todo o processo lá de publicação, os teólogos que tinham que revisar e tudo, se não tivessem feito isso, a consequência, a gente não teria o livro do céu. Se esse livro não tivesse chegado na mão de quem deveria chegar. E foi tudo pelos sacerdotes que aconteceu, né? Grave, né? É muito grave não fazer o que é o do ofício. Aí tanto que ele falou, quando eu chamo um confessor para lhe dar um ofício, e neste ofício lhe confio uma obra minha, e essa obra, uma obra que ele confiou para os sacerdotes, para os confessores da Luísa, fazer a vontade dele ser conhecida. Fazer esse livro está aqui na nossa mão. E não vejo nele a atenção, nem o cumprimento dos próprios deveres que há naquele ofício. Não lhe dou nem a graça necessária, nem a luz suficiente para lhe fazer compreender toda a importância da minha obra. Ele não entende, fica fechado os véus. Se ele não está atento, se ele não ama, se ele não está atento a fazer tudo exatamente o que deve ser feito, Jesus fecha a mente e ele não consegue entender a importância da obra. Nem posso confiar nele, porque vejo que não aprecia a obra que ele confiei. Tipo assim, se a pessoa não dá importância, não dá atenção que Jesus quer, não dá atenção, não ama, então ele não abre os segredos, não abre os véus para a pessoa entender nada. Minha filha, quem cumpre exatamente o seu ofício, significa que o faz para cumprir minha vontade. Em troca, quem o faz diversamente, significa que o faz por fins humanos. E se você soubesse a diferença que há entre um e outro. Enquanto eu estava ali, via duas pessoas diante de mim. Uma que ia recolhendo pedras, trapos velhos, ferros enferrujados, pedaços de gesso, coisas todas de grande peso e de pouquíssimo valor. Pobrezinho, padecia, cansava-se, suava sob o peso daquelas porcarias, muito mais que não lhe davam o necessário para tirar a fome. Isso aqui é quem trabalha com fins humanos, que é o que ele falou aqui. Quem cumpre exatamente seu ofício significa que o faz para cumprir minha vontade. Entende? Deus que me confiou esse ofício. Deus que quer que eu faça isso. E eu faço. E a pessoa faz exatamente. O ofício faz para cumprir a vontade de Deus. E ele dá. E ele falou que quando a pessoa faz, é atenta, zelosa, ama, ele dá a graça, dá tudo que é necessário e dá a compreensão para a pessoa entender a importância daquele ofício. Mas se não faz com essa atenção, quem não cumpre exatamente seu ofício significa que o faz por fins humanos. Aí ele vai mostrar a diferença com essa visão que ele deu para ela. Ela via duas pessoas, uma que ia recolhendo pedras, trapos enferrujados, pedaços de gesso, coisas de grande peso e sem valor. E a pessoa cansada de carregar essas coisas, e essas coisas não davam satisfação. O outro ia recolhendo granitos de brilhantes, pedras brilhantes, pequenas gemas e pedras preciosas.
todas elas coisas leves, mas de valor incalculável. E meu doce Jesus acrescentou: aquele que vai recolhendo porcarias é a imagem de quem trabalha por fins humanos. O homem carrega sempre o peso da matéria. O outro é a imagem de quem obra para cumprir a vontade divina. Que diferença entre um e o outro? Os granitos de diamante são minhas verdades, os conhecimentos de minha vontade, que recolhidos pela alma formam tantos brilhantes para si. Agora, se se perde ou não se recolhe alguma dessas coisas sem valor, não fará quase nenhum dano. Mas se se perde ou não se recolhem aqueles granitos de brilhantes, fará muito dano, porque são de valor incalculável e pesam quanto pode pesar um Deus. Ele está falando para os sacerdotes que cuidavam dessa obra da divina vontade. Porque ele estava vendo o confessor da luz, ele falou assim, ele é atentíssimo, ele dava vida para fazer exatamente o ofício dele, na obra que eu confiei a ele. Ele estava pronto a dar a vida dele. E ele trabalhava para cumprir a minha vontade. E ele fez exatamente o que eu pedi. Atentíssimo. E significa que ele fazia pensando que eu que quis e fazia para fazer a minha vontade. E Jesus dava para ele tudo o que era necessário para ele entender o valor, tanto que ele entendeu tanto o valor, que ele estava disposto a dar a vida. Você vai estar disposto a dar a vida por algo que você não entendeu que é importante? Não. Se ele estava disposto a dar a vida, é porque ele entendeu o valor da obra. E se ele entendeu, é porque Jesus que deu a luz para ele entender. E Jesus só deu a luz porque ele estava atento. Porque ele estava atento. Porque ele tinha uma disposição, ele estava disposto a entender. Então, e ele está falando aqui, se trabalha por fins humanos, você fica recolhendo coisas sem valor nenhum, que é o apoio das pessoas, a estima das pessoas. Trabalha por fins humanos é você querer a atenção das pessoas, o reconhecimento humano, a glória humana, ou receber, ou trabalhar por virtude, para ser considerado como virtuoso. Isso pesa, e não tira a fome, não sacia. Agora, quem trabalha por fins para cumprir a vontade divina, recolhe coisas preciosas, que são os conhecimentos, as verdades. Isso não pesa. E se perder, quem trabalha para fins humanos e perde o que ela busca, perde, por exemplo, a estima das pessoas, o que vai valer isso? Não vale nada, falta nenhum. Porque isso não tem valor. Se perder a estima das pessoas, não tem valor nenhum. Mas se você perde essas pedras preciosas, que são as verdades, os conhecimentos da divina vontade, uma verdade que se perde uma coisa de valor incalculável, que é o valor do próprio Deus. Então, se eles não ficassem atentos, deixasse passar alguma verdade, ou a Luísa não escrevesse, ou não publicasse, tem um valor, e a gente também, quando a gente não está atento, o que é o nosso ofício? Conhecer. O nosso ofício a Luísa já fez o ofício de receber essas verdades, e eles fizeram o ofício de publicar, está aqui publicado. O que a gente tem que fazer? Qual é o nosso papel agora, o nosso ofício? Conhecer. O nosso ofício é conhecer. E se a gente não está atento nesse ofício de conhecer e divulgar e fazer a divina vontade ser conhecida, se a gente não está atento nesse ofício de conhecer e falar
e decifrar, né? E traduzir para uma linguagem humana, porque Deus mostra na nossa mente as verdades, esses conhecimentos, e aí fica mais fácil para o outro ser humano entender quando a gente decodifica essa mensagem, coloca em palavras no português. Porque se ficar só na nossa mente, Deus fala muita coisa, a gente vê muita coisa, entende muita coisa na nossa mente, mas tem que ser decodificado, colocado em palavras no português falado, para as outras pessoas entenderem, porque se ficar só na minha mente, nas almas não vão receber. Ah, mas recebe pelo orvalho benéfico. Pois é, se a gente ficar nesse egoísmo, né, na santidade pessoal, só pensar em mim, não é santidade divina. Santidade divina é uma santidade que é universal, não é uma santidade pessoal. É amor. É amor por Deus, né? E Ele quer que a vontade dele seja conhecida. Então, se a gente não presta atenção, Ele não abre os véus. Claro que se Ele não está atento, eu não vou dar a conhecer a importância dessa obra. Então, é muito sério, né? O outro é a imagem de quem obra para cumprir a vontade divina. Que diferença entre um e outro? Os granitos de diamante são minhas verdades, os conhecimentos de minha vontade, que recolhidos pela alma formam tantos brilhantes para si. Agora, se perde ou não se recolhe alguma dessas coisas sem valor, não fará quase nenhum dano. Mas se perde ou não se recolhe um daqueles granitos de brilhantes, então, os granitos de brilhante é o livro do céu. O que é esse livro? Se não é as verdades de Deus, os conhecimentos da vontade divina. Então, se a gente deixa de recolher alguma dessas palavras, a gente está perdendo algo de valor incalculável. Se por nossa própria distração, nossa própria falta de disposição, nossa falta de vontade, se deixa de recolher, está perdendo algo de valor incalculável. E deixando de dar algo de valor incalculável para as outras almas. Porque você recolhe e doa, né? Está deixando de doar algo de valor incalculável. Mas se perde ou não se recolhe um daqueles granitos de brilhantes, recolher os granitos de brilhante é receber esses conhecimentos na nossa alma. E para isso tem que estar muito atento, né? Fará muito dano, porque são de valor incalculável e pesam quanto pode pesar em Deus. E se perde por causa de quem tem o ofício de recolhê-los, que contas dará a ele, tendo feito perder um grão de valor infinito que podia fazer quem sabe quanto bem às outras criaturas? Então, por isso que eu falei, ele falou muito aqui do ofício dos sacerdotes. Ele estima esse ofício que a Luz escrevia lá no caderninho, de recolher tudo e fazer essa verdade ser conhecida e chegar até onde chegou na nossa mão, na mão das almas. Então, se perde alguma dessas verdades, se perde um livro, por exemplo, páginas do livro, se por causa de uma distração e de falta de zelo se perde um dos volumes, perde uma parte dos escritos, meu Deus, para muito dano, porque são de valor incalculável e pesa quase pesando Deus. E se perde por causa de quem tem o ofício de recolher por causa da falta de atenção que ele falou. O ex-confessor estava atentíssimo, fazia tudo muito bem, com muita atenção. Mas se tinha algum que não teve tanta atenção e perdeu alguma coisa, que contas dará ele, tendo feito perder um grão de valor infinito que podia fazer quem sabe quanto bem às outras criaturas? Depois disso, meu doce Jesus colocava o seu coração em mim e fazia-me sentir, dizendo-me: minha filha, eu sou o batimento de toda a criação. Se faltasse meu coração, faltaria a vida a todas as coisas criadas. Agora eu amo tanto a quem vive em minha vontade,
que não sei estar sem ela, e a quero junto comigo para fazer o que faço eu. Por isso você palpitará junto comigo. Entre tantas prerrogativas que te darei a prerrogativa do batimento de toda a criação. No respirar está a vida, o movimento, o calor. Assim que estará junto comigo para dar à vida o movimento e o calor a tudo. Mas enquanto dizia isso, eu sentia que me movia e palpitava em todas as coisas criadas. E Jesus adicionou: quem vive em minha vontade é inseparável de mim, e eu não sei estar sem sua companhia. Não quero estar isolado, porque a companhia torna mais agradáveis, mais deleitáveis, mais belas as obras que se sustentam. Por isso, sua companhia é-me necessária para romper meu isolamento em que as outras criaturas me deixam. Eu sou o batimento de toda a criação, a vida de toda a criação, de todas as criaturas está em Deus. Ele é o batimento de toda a criação. Se faltasse meu coração, faltaria a vida a todas as coisas criadas. Tudo depende de Deus. Tudo. Agora eu amo tanto a quem vive em minha vontade que não sei estar sem ela. E a quero junto comigo para fazer o que faço eu. Por isso você palpitará junto comigo. E entre tantas prerrogativas que te darei a prerrogativa do batimento de toda a criação. No respirar está a vida, o movimento, o calor, assim que estará junto comigo para dar à vida o movimento e o calor a tudo. O que vence é que ele criou tudo para o homem viver na vontade divina. Então, se a criatura vive nesse plano, se chega se esse plano se cumpre, e ele criou tudo para isso, então o motivo, o objetivo se cumpriu e a vida se mantém na Terra, e a criação se mantém, e tudo continua, porque a finalidade foi alcançada. Ele criou tudo para o ser humano viver na vontade divina. E esse ser humano vivendo na vontade divina é ele mesmo vivendo na alma, Então, se acontece esse plano se cumpre, ali a vida continua. Não teria motivo o motivo da existência de tudo é o ser humano, é Deus habitando, morando na criatura. Ele fala claramente, ele criou e fez o homem para a habitação de Deus. Então, se não se cumpre esse plano, não tem motivo para existir, para nada existir. Porque ele criou tudo para a habitação. Ele criou o planeta, toda a criação para a habitação do homem. Mas ele criou o homem para a habitação dele. Essa é a finalidade da criação do homem, não tem outra. A finalidade da criação do homem foi para ser a habitação de Deus. Se o homem não é a habitação de Deus, não tem por que ter a vida. Sai o propósito da vida. E se esse propósito existe, a vida continua. Mas enquanto eu dizia isso, eu sentia que me movia e palpitava em todas as coisas criadas. E Jesus adicionou: quem vive em minha vontade é inseparável de mim. Eu não sei estar sem sua companhia. Não quero estar isolado. Porque a companhia torna mais agradáveis, mais deleitáveis, mais belas as obras que se sustentam. Por isso a companhia é necessária para romper meu isolamento em que as outras criaturas me deixam. É triste, gente. Imagina, você faz
Você pensa assim, o que uma obra que você faz, algo que você faz com uma finalidade, por exemplo, eu vou fazer uma casa, eu vou construir uma casa para... Eu conheci uma mulher aqui perto de mim, que ela tem uma casa enorme, gigante. Só mora ela e o marido. Só ela, os filhos tudo saiu de casa, todos os netos, tudo saiu. E a casa é enorme, e os dois doentes. E ela tem uma funcionária lá que ajuda, mas tem piscina, tem salão de festa, tem um monte de coisa. Aí ela fala, não, eu não me desfaço dessa casa porque é pra família, para todo mundo vir. Quando eles vêm de vez em quando me visitar, final de semana, passa a temporada aqui, meus netos, então é para eu receber a minha família. Então esse é o motivo, o propósito de eu manter essa casa. A casa é enorme, muito grande, tem um gramado assim, e tudo limpo, assim, brilhante, a coisa mais linda. E ela falou, o propósito é de ela não se desfaz dessa casa, ela não vende e vai morar num apartamento, porque o propósito é ela tá de vez em quando ela receber a família, as filhas, os netos, todo mundo. E fazer festa no final do ano, essas coisas. Então, se eles continuam indo lá visitar ela e esse propósito se cumpre, ela tem motivo para continuar mantendo essa casa todo mês, todo dia, cuidando, gastando muito tempo, recurso para manter a casa. Mas se um dia chega, os filhos falam assim, eu não quero mais, não tem mais, não quero mais, esse ano eu não vou mais para ir, e some, os filhos dela somem tudo, e ninguém vem visitar ela, e passam 1, 2, 3 anos e ninguém vem. Continua mantendo a casa. E aí os filhos falam claramente, não mãe, não tô muito afim de ficar aí mais, avó, eu não quero mais, e aí? Então, motivo para ela manter. Eu vou vender tudo, então eu vou morar só eu e meu esposo num apartamento de um quarto. É suficiente. Então eu não vou manter essa habitação para não ter a companhia dos meus filhos. Então, assim, é parecido, né? Não tem motivo e é uma tristeza. Quanta dor ela sentiria se isso acontecesse. Se ela criou, se ela fez a casa e mantém a casa para ter a companhia dos filhos, e eles não querem, e eles isolam ela e não querem falar com ela, que dor. Então é Deus, é a dor de Deus. É a dor de Deus, que Ele nos criou, Ele falou que Ele criou o ser humano para ser a habitação dEle, a habitação, para viver na mesma casa. Então, para estar sempre juntos, Ele não quer ficar isolado. Se o ser humano não quer viver na vontade dEle, com Ele, então é uma dor. Não ter essa companhia dos seus filhos, Ele é nosso pai. O nosso ter um filho que não quer saber do pai. Então, no volume 20, volume 20, trecho 20, por quantos atos fazemos na vontade de Deus, tantos caminhos preparamos para receber os sufrágios no purgatório. Interessante, né? Porque sufrágios, as indulgências, sufrágios, indulgências, continuo vivendo toda abandonada na adorável vontade. E enquanto eu rezava, eu pensava em mim. Quanto queria descer à prisão das almas purgantes para libertá-las a todas, e na luz do querer eterno levá-las todas à pátria celestial. Enquanto eu estava nisso, meu doce Jesus, a mover-se dentro de mim, disse-me: minha filha, quanto mais estiveram submetidas à minha vontade as almas que passaram a outra vida, por quantos mais atos fizeram nela, tantas mais vias se formaram para receber os sufrágios da terra.
para pagar as penas do purgatório. Por quanto mais atos a pessoa fez enquanto estava aqui na Terra, mais ela recebe os sufrágios. Por isso, quanto mais fizeram a minha vontade, formando-se as vias de comunicação dos bens que há na minha igreja e que me pertencem, não há caminho que se tenha feito que não os levem a quem um alívio, a outro uma oração, a outro uma diminuição de penas. Os sufrágios caminham por estas vias reais de meu querer, para levar a cada uma o mérito, o fruto e o capital que se formaram em minha vontade. Por isso, sem ela não há vias nem meios para receber os sufrágios. Então, assim, os sufrágios é qualquer coisa que tenha na igreja, assim, sufrágios, orações, são bens que fazem o que acontece na alma que recebe um sufrágio. Alívio, diminuição da pena por causa das indulgências. Mas esses sufrágios só chegam nas almas quanto mais elas fizeram a vontade de Deus na terra, mais recebem esses alívios, essas orações, as indulgências para poder diminuir as penas. Mas assim, todo mundo que está no purgatório fez atos, né? Em algum momento fez a vontade de Deus, porque não entra se a pessoa não fez, nunca fez um ato na vontade de Deus. Nunca na vida inteira não fez a vontade de Deus. Se ela não fizer nenhum ato, nem entra no purgatório. Nem tem como. Mas aí quanto mais ela fez, mais ela recebe os bens da igreja. Os bens da igreja do exílio, né? Quanto mais fez a vontade de Deus, mais tem essas vias de comunicação para receber os alívios, as orações e as indulgências para diminuir as penas. Os sufrágios caminham por estas vias reais de meu querer para levar a cada uma o mérito, o fruto e o capital que se formaram em minha vontade. Por isso, sem ela não há vias nem meios para receber os sufrágios. Imagina uma pessoa, tem muito a ver com conhecimento, né? Uma pessoa que viveu aqui na Terra a sua vida inteira longe de Deus, uma vida de pecado, totalmente deslocada do corpo místico de Cristo. Como ele falou no trecho que eu li ontem, eu estava lendo o volume 20, ele falou que a humanidade dele, ele apareceu para Luísa com os membros todos deslocados, o corpo todo deslocado. Ele falou que ele é a cabeça e nós somos os membros. E que se a pessoa não vive na vontade dele, não está unida com ele, não recebe os bens que tudo está na humanidade dele, todos os bens estão na humanidade dele. Se você não está deslocado da humanidade dele, você não recebe os bens. Então, se a pessoa está no pecado, vivendo totalmente em oposição à vontade de Deus, e aí, mas no último momento ela se arrepende. Pensa que na última semana de vida ela se arrepende e quer Deus, e pede perdão, se arrepende, vai para o purgatório. Mas ela não conhece nada de Deus. Ela voltou a olhar para Deus na última semana de vida dela. Ela não conhece nada. Ela não conhece Deus. Ela vai conhecer nessa purgação. Para ela ter um alívio, receber um alívio, uma iluminação na mente, assim, para entender esse amor de Deus, entender Deus é mais complicado. Não tem, a mente dela tá ainda ali no processo de
conhecimento assim, inicial de Deus. O Senhor ajuda a gente a entender. Ainda que os sufrágios e tudo que a igreja faz desçam sempre ao purgatório, mas vão aqueles que se formaram as vias. Para os demais que não fizeram minha vontade, as vias estão fechadas, ou de fato não existem. E se salvarem porque ao menos no ponto da morte reconheceram o supremo domínio de meu querer. Tá vendo? Tem gente que vive lá com as vias totalmente fechadas para receber alívio. E tem numa dessas revelações aos santos, para místicos que falam do purgatório, tem almas que falam que a oração não chega para elas. Eles relatam mesmo isso. Tem almas que comunicou com outras almas aqui e falam a oração não chega para essa pessoa, porque às vezes ela só reconheceu o domínio da vontade de Deus no ponto da morte. Foi o único ato que ela fez. É muito mistério, né? Ainda que os sufrágios de tudo que a igreja faz desçam sempre ao purgatório, mas vão aqueles que se formam as vias. Para os demais que não fizeram minha vontade, as vias estão fechadas ou de fato não existem. Não existe a via, não chega. As indulgências, as orações, os alívios não chegam em algumas almas. Não porque a igreja não manda, não que não tem esse bem, mas é porque a pessoa nunca fez a vontade de Deus, ela totalmente viveu o oposto. Então a mente está fechada. E se salvar é porque ao menos no ponto da morte reconheceram o supremo domínio de meu querer. O adoraram e se submeteram a ele. E este último ato os pôs a salvo. Um único e último ato de adorar a vontade de Deus e reconhecer o domínio. De outra maneira não poderiam sequer salvar-se. Para quem sempre fez minha vontade, não existem vias para o purgatório. Sua via é direta ao céu. Para quem vive na vontade de Deus, não tem purgatório. Quem em tudo e sempre, quem não em tudo e sempre, mas em grande parte reconheceu o meu querer e se submeteu a ele, formou-se tantas vias e recebe tanto que logo o purgatório a envia ao céu. Agora, assim como as almas purgantes para receber os sufrágios deviam ter se formado as vias, assim os viventes, para mandar os sufrágios, devem fazer minha vontade, para formar-se as vias e fazer subir os sufrágios ao purgatório. Se fazem sufrágios e de minha vontade estão afastados, seus sufrágios, faltando a comunicação dela, que é a única que une e vincula a todos, não encontrarão um caminho para chegar, os pés para caminhar, a força para dar o alívio. Serão sufrágios sem vida, porque falta a verdadeira vida de meu querer. E é o único que tem a virtude de dar vida a todos os bens. Nossa, meu Deus. Se a pessoa, ano jubilar, a pessoa faz, todo dia vai à missa, todo dia vai para receber aqui a igreja de peregrinação que recebe as indulgências é a catedral. Todo dia vai à missa na catedral para receber indulgência. Mas se a pessoa vive em pecado, vive não fazendo a vontade de Deus, não faz a vontade de Deus, vive em oposição à vontade de Deus, não reconhece a vontade de Deus, não se submete à vontade de Deus, não está debaixo dos mandamentos da lei de Deus, não chega. Se ela está em pecado mortal, mas se ela está em pecado mortal, o Senhor não vai receber as indulgências. Não vai, porque é uma condição, né? Mas será que tem gente que vai e pensa, ai meu Deus, tem gente que... Indulgência não, mas ele não falou que só de indulgência. Indulgência, a pessoa tem que estar em estado de graça. Ela tem que ter confessado, ela tem que comungar, ela tem que rezar, ela tem que comungar e ter todas as condições.
Quem está recebendo a indulgência tem que ter confessado, comungou, está em estado de graça. Mas tem gente que pode. Mas ele falou de orações. As orações não chegam, porque não tem o caminho. Então, se alguém está vivendo em pecado e reza, não tem o caminho para chegar nas almas. Porque ela não está em união com a vontade de Deus. Ela não está em união com a humanidade de Jesus. Para receber os bens, a comunicação dos bens tem que estar purificado, unido com Jesus. Não existe outro meio, outro jeito. Então, nem sobe para o purgatório e nem chega também nas almas. Se a alma não, as vias são formadas se você está em comunhão com a humanidade de Jesus. É por meio dele. É por meio dele. Se você vive em oposição à vontade dele, longe dele, não tem como. Quanto mais de minha vontade possui a alma, tanto mais valor contém suas orações, suas obras, suas penas, assim que mais alívio pode levar a essas almas benditas. Eu meço e dou valor a tudo que a alma pode fazer, porque da minha vontade possui. Se em todos os seus atos corre o meu querer, a medida que faço é grandíssima, mas bem não termino jamais de medir e lhe dou tal valor que não se pode calcular seu peso. Em vez disso, se não se tem tanto do meu querer, a medida é escassa e o valor é de pouca monta. E se não tem nada, por quanta alma faça, eu não tenho que medir, nem que valor dar. Portanto, se não tem valor, como podem trazer alívio a essas almas que no purgatório não reconhecem outra coisa, nem podem receber senão o que produz o meu fiat eterno? Mas sabes quem pode carregar todos os seres vivos à luz que purifica, o amor que transforma? Quem em tudo possui a vida de meu querer, e este domina triunfante nela. Esta nem sequer tem necessidade de caminhos, porque possuindo minha vontade tem direito a todas as vias. Pode ir a todos os pontos, porque possui em si mesma a via real de meu querer, para ir àquela prisão profunda, para levar-lhes todos os alívios e as libertações. Muito mais que ao criar o homem, nós lhe demos como sua herança especial nossa vontade, e é reconhecido por nós tudo o que tem feito nos confins de nossa herança com a que o dotamos. Todo o resto não é reconhecido por nós. Não é da nossa conta. Nem podemos permitir que entre no céu qualquer coisa que não tenha sido feita pelas criaturas, ou em nossa vontade, ou pelo menos para cumpri-la. Dado que a criação saiu do fiat eterno, nossa vontade ciumenta não deixa entrar nenhum ato na pátria celestial que não tenha passado dentro de seu mesmo fiat. Se todos soubessem o que significa vontade de Deus, e que todas as obras, talvez aparentemente boas, mas vazias dela, são obras vazias de luz, vazias de valor, vazias de vida, e no céu não entram obras sem luz, sem valor e sem vida. Como estariam atentos a fazer em tudo e para sempre minha vontade. Aí você pensa, mas não, gente, não existe isso. As pessoas que rezam pelas almas do purgatório elas estão sempre fazendo a vontade de Deus. Não, tem gente que estima muito um parente, gosta muito, por exemplo, da mãe. A pessoa está em pecado, pecado mortal, mas ela vai lá pedir para celebrar missa, para rezar pela mãe. Mas aí vai ser um ato, meu Deus. Quanto mais a pessoa está na vontade de Deus, ou fazendo, Jesus falou, ou fazendo, ou pelo menos para cumpri-la, mais essas vias são abertas para chegar no céu. Não entra no céu, no purgatório, de lá vai para o céu. Não entra um ato se não é da vontade, que passa dentro do fiat, na vontade de Deus. Então, eu vou voltar nesse trecho e meditar. Tem muita coisa aqui para meditar, né?
Muita coisa. Interessante, muita coisa. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat, Jesus, eu confio em vós. Amém.